Boa noite, boa noite. Boa noite a todos os profissionais da área tecnológica. Boa noite a todos os engenheiros, arquitetos, agrônomos, a todos os interessados que
estão aqui para assistir essa live de hoje. Essa live de hoje temos particularmente aqui uma coisa bastante interessante, né? Um tema muito interessante e uma pessoa ilustre também, muito interessante. Quem não conhece, fica aqui o meu convite, né? Logo mais a gente vai conversar aqui com o professor Newton Braga, conforme anunciado. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar com o professor. Antes eu quero falar com todos, lembrar vocês a respeito da nossa ASEAG, da nossa associação, né? Apresentar um pouquinho dos benefícios que a nossa associação pode entregar para você, profissional da área tecnológica, e também alguns benefícios que nós, como associados, né, podemos fazer. Né? Algo que eu tenho falado bastante, né? Você aí que já tem visto algumas lives aí, eu estou fazendo essas lives iniciais aqui desse programa ASEAG em Casa, né? E você já deve ter ouvido eu falar a respeito da participação do associativismo. Eu sou a favor do associativismo, independente da área profissional, no nosso caso aqui a ASEAG, mas é muito importante nós termos uma união, né? A gente fazer aí através de um propósito, através de um objetivo comum, nós se unirmos para poder conseguir chegar num objetivo. E a ASEAG é um excelente mecanismo, é um excelente catalisador para que a gente possa fazer as coisas que nós queremos como profissionais acontecer. Né? Então a ASEAG proporciona uma série de questões. Uma das que eu gosto bastante é a questão do coleguismo, né? A gente faz um networking muito interessante dentro da nossa associação. Então não é incomum, né? Quase que diariamente a gente acaba encontrando uma situação profissional que não é sua área de atuação, você não trabalha com aquilo, mas por conta do associativismo, por conta desse contato, desse relacionamento que nós criamos dentro da associação, a gente acaba conhecendo outros colegas profissionais que a gente pode fazer uma recomendação, né? Ou a gente pode fazer negócio junto, né? A gente pode fazer trabalhos juntos, ou a gente pode também fazer recomendações, né? Poxa, eu estou com um cliente querendo resolver um problema relacionado à engenharia civil. Eu não sou engenheiro civil, eu não atuo nessa área, né? Estaria exorbitando se eu estivesse atuando, né, como profissional, mas eu tenho vários colegas dentro da engenharia civil, dentro da associação, que podem me ajudar nessa questão. E assim acontece com todas as especialidades dentro da nossa área tecnológica, né? Então eu acho que esse é um dos pontos bastante interessantes. Mas antes da gente continuar aqui, eu quero passar um vídeo institucional da ASEAG, um vídeo curtinho, para que você possa entender um pouco mais a respeito da nossa associação, né? E contar um pouquinho mais, através de outros colegas, né, que fazem parte da nossa associação, a respeito desse propósito, tá ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês, né, vamos assistir juntos aqui, volto já já. A ASEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A ASEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da ASEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A ASEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função
das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, anotação de responsabilidade técnica. Muito bem, pudemos então agora acompanhar esse vídeo, né, da SEAG. A SEAG, como você pode ver aí, ela está muito bem instalada. Nós temos enfim, toda uma área comum, né? Não vou ser redundante aqui falando a questão do vídeo. Tivemos algumas pessoas falando aí, inclusive um dos nossos fundadores, o professor Plínio, né? Então, é uma honra, né, poder hoje participar ativamente de uma associação que uma pessoa como o professor Dr. Plínio foi fundador aí, como outros colegas que já passaram também fizeram um excelente trabalho, né? Então, só para citar professor Plínio que esteve no vídeo com a gente. Bom, nós vamos fazer aqui, logo mais, falar um pouquinho a respeito de CREA São Paulo, né? O CREA São Paulo que faz um trabalho relacionado à engenharia, à agronomia, um trabalho de conselho profissional, né? Nós temos aqui uma apresentação que o Cledson vai fazer para a gente, só que depois da apresentação do Cledson, né, relacionado ao CREA São Paulo, nós vamos ter a apresentação aqui do dia, né, que nós convidamos, né, e fomos agraciados com um sim, né, do professor Newton Braga, que eu vou colocar na tela agora para vocês aqui. Então, estou já com o professor Newton Braga aqui na tela. Então, antes da gente falar do CREA São Paulo, eu gostaria de apresentar, não oficialmente ainda, o professor Newton Braga, que eu vou apresentar logo depois do institucional do CREA São Paulo, mas está aqui o professor Newton Braga já para dar uma boa noite para a gente aqui e logo mais a gente fazer a nossa fala, o nosso bate-papo do dia. Professor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, né? Gostei que você falou do meu amigo também, Plínio Tomás, certo? Fomos colegas de USP, né? E estou aqui à disposição de vocês. Certo? Mais tarde a gente vai conversar sobre o tema escolhido para esta noite, para a gente estender nele um pouquinho mais. Muito obrigado. Legal. Muito bom. Eu postei das minhas redes, eu não sei se o pessoal já acessou alguém aí relacionado às minhas redes sociais, acabei de postar, mas eu não falei para você, professor Newton Braga, mas eu usei muitos artigos seus na minha graduação de engenharia elétrica, né? Então, se alguns amigos meus aí de engenharia estiverem presentes, segura um pouquinho aí, daqui a pouco a gente vai ter um bate-papo muito interessante,
Mas antes, vamos assistir juntos aqui esse institucional do CREA São Paulo, entender um pouco mais a respeito do nosso conselho profissional, tá? E na sequência a gente já volta com o tema principal, tá ok? Então vamos saber um pouquinho mais a respeito do CREA São Paulo, sistema Confea-CREA Mútua. Você não sabe o que é a mútua ainda? Tem coisas muito interessantes. Vamos ver juntos aqui. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o engenheiro Cledson Turra, gerente regional do CREA São Paulo. Hoje iremos apresentar para vocês algumas ações e números desse conselho. Bom, vou apresentar para vocês aqui então o que é o CREA São Paulo, né? Sabendo que o CREA São Paulo ele tem a prerrogativa de defender a sociedade, tá certo? Então esse é o nosso trabalho, para que os conselhos e o CREA São Paulo existem. Bom, o CREA São Paulo hoje ele está presente nos 645 municípios, né, do nosso estado, compõe ele 320 mil profissionais, 74 mil empresas, nós temos 723 funcionários, 180 unidades de atendimento em todo o estado, 261 conselheiros e mais de 2 mil inspetores, né? Essa aqui é a nossa composição do nosso conselho. Estamos divididos também em 12 regiões, então nosso estado, para melhor fiscalizar, nós dividimos eles em 12 regiões, tá certo? Está aí todos eles bem detalhado aí, cada região tem uma gerência regional. Essa gerência regional, ela é responsável por toda a fiscalização daquela jurisdição, que compõe também, temos funcionários das unidades. Então esse é o nosso papel aí como órgão de fiscalização. As prioridades de fiscalização em 2019, só para vocês entenderem, teve como foco principal mineração, águas subterrâneas, barragens de contenção hidrelétricas, indústrias de todos os segmentos, obras de arte de engenharia, estabelecimentos hospitalares. Então, nós fizemos os focos da nossa fiscalização foi totalmente voltado em 2019 para as ações que eram prioridades daquele ano, né? Então, só lembrando que essas ações, todas as ações, o que fiscalizar é verificado junto às câmaras especializadas. Cabe aos nossos conselheiros justamente apresentar para a gente quais são as ações que iremos empreender e fiscalizar no ano seguinte. Bom, aqui nós temos uma ascensão bem grande aí da nossa fiscalização, né? A fiscalização nossa vem numa ascensão desde 2016 aí, nós estamos numa ascensão bem grande. Então, 2016 nós começamos a empreender através de forças-tarefas e operações especiais, começamos ali no comecinho, ali no finalzinho já do ano. 2017 também nós entramos com tudo, foi um ano que nós fizemos várias ações aí em hospitais, o foco nosso era hospitais. 2018 também tivemos um ano também de avanço para 2017, e 2019 fechamos 175 mil ações no estado de São Paulo. Tá? Então nós estamos numa ação aí, nós estamos no caminho certo, né? Entendemos que estamos no caminho certo, tem muito a fazer, mas estamos no caminho da ascensão da nossa fiscalização. Então nós também temos a ascensão nas RTs, isso aí fruto da nossa fiscalização, né? A gente empreendendo a fiscalização na fiscalização a gente tem a seção da RT. Então a RT teve uma ascensão também em 2016, 17 e 18, fechamos o ano de 2019 com 1.090.642 RTs, sem os técnicos, nem os técnicos industriais, né? Sem os técnicos industriais. Então é importante ressaltar, não é, quando nós falamos em número de RTs, é bom o profissional, é bom vocês saberem que isso daí não é arrecadação, e sim, isso aí é uma forma que nós temos também, é um documento de fiscalização, mas nós temos o conhecimento e também sabemos que dentro desse todo 1.090.000 RTs teve um profissional do nosso sistema Confea-CREA, né, na frente, né? Então isso daí a gente fica muito contente e também entende também que o CREA São Paulo atingiu o seu objetivo, está atingindo o seu objetivo, né, na ponta, né? Então isso aí foram mais de 1.090.000 empregos gerados aos profissionais do nosso sistema Confea-CREA, tá? Esse daí é o verdadeiro sentido da existência do conselho, tá certo? Aqui, plano de fiscalização 2020. Então no CREA também nós mudamos muito
estamos em constante mudança, na qual em agosto de 2019 nós tivemos um CEFISC que foi todos os representantes das câmaras especializadas discutindo as atividades de fiscalização com os chefes de unidades, agentes fiscais e gerentes. Então, foi ali que cada câmara apresentou 3 atividades prioritárias para o ano 2020. Então, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2019, as CAFs nossas, que é a Comissão de Auxiliar de Fiscalização, discutiram as prioridades e as sugestões traídas e daí foram encaminhadas à Superfis. A Superfis, a Superintendência de Fiscalização. Aqui estão alguns destaques para 2020, então aqui estão as ações, destacando algumas aí: Câmara Especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho, empresas públicas e privadas, a Câmara de Geologia, aterros sanitários, a Câmara de Mecânica e Metalurgia, empresas fabricantes de aeronaves, a Câmara Especializada em Engenharia Civil, responsável por transporte de resíduos sólidos, a Câmara de Engenharia Elétrica, empresas de telecomunicações e assim por diante. Tá certo? Aí são os destaques que nós estamos fazendo nossas ações agora neste ano de 2020 nas nossas forças-tarefas, não só nas nossas forças-tarefas, mas também nas nossas ações diárias, Porque além das forças-tarefas também temos as nossas ações que são feitas diariamente pelos nossos agentes fiscais. Então, só para entenderem, no Brasil existem profissões regulamentadas e não regulamentadas. O Estado brasileiro regulamenta uma profissão sem entender que seu exercício indiscriminado coloca em risco a sociedade. Por isso, a Lei 5.194 de 66 regula o exercício das profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo e dá outras providências. Então, o próprio Estado brasileiro reconhece que a engenharia, a agronomia e as demais áreas do nosso sistema, se for executado por leigos ou não tiver uma regulamentação, pode sim levar a sociedade a riscos. Então, esse é o papel. A fiscalização do exercício profissional do nosso sistema, ele está no artigo 24 da Lei 5.194 de 66, que diz que a aplicação do que dispõe esta lei, a verificação e fiscalização do exercício e atividades das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é o CONFER, e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, que são os CREAS. Então, o artigo 24 ordena a quem cabe o exercício das atividades do nosso sistema. A composição do sistema CONFER-CREA, o nosso plenário hoje, ele é constituído por profissionais representantes das diversas modalidades de engenharia, seja ela civil, elétrica, mecânica, agronomia, química, segurança do trabalho, a geologia, agrimensura. Profissionais representantes de instituições de ensino, e todos eles possuem mandato de 3 anos, com renovação anual de 1/3 dos membros. Então, a cada ano, 1/3 desses representantes, eles se alternam, entre eles as cadeiras, e chegam novos profissionais, chegam novos representantes, para fazer parte aí do nosso plenário. As câmaras especializadas, elas são 8, então a Câmara de Agronomia, especialidade de agronomia, a Câmara Especial de Engenharia Civil, Engenharia de Agrimensura, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Segurança do Trabalho, Geologia e Engenharia de Minas. Então essas são nossas 8 câmaras especializadas, na qual cabe a eles sim verificar toda a parte de conteúdo programático, atribuições profissionais. Então eles têm um trabalho muito intenso, os representantes dessas câmaras especializadas, no nosso dia a dia do nosso conselho. Então tem diversas ações que cabe aí aos nossos conselheiros estarem aí discutindo, estar regulando também. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista.
Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. Habilitação profissional. Então, como que é a habilitação profissional? A instituição de ensino, ela capacita, ao CREA São Paulo habilita, tá certo? O exercício legal da profissão, ele está regulado também no artigo 6º da Lei Federal 5.194 de 66, na qual diz que a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados sem registro no Conselho, isso é o exercício legal, atividades não previstas nas atribuições, empréstimo de nome, continuidade de atividades após suspensão, a empresa, organização, sociedade não habilitada que exerçam as atividades reservadas dos profissionais da área tecnológica. Então, o artigo 6º da Lei 5.194 também tem detalhado qual que é o exercício ilegal da profissão dentro do nosso sistema. E aqui também algumas responsabilidades dos nossos profissionais registrados no CREA São Paulo. Não só no CREA São Paulo, nos vários CREAs, né, do nosso país. Então, o profissional, ele tem responsabilidade técnica, ele tem sim que obedecer às normas vigentes, atendendo aos limites de suas atribuições de saber profissional. Então, ele tem essa responsabilidade técnica, ele tem uma responsabilidade civil, contratual, de danos a terceiros, segurança e meio ambiente. Então, tem que prestar bastante atenção aí as suas responsabilidades. A gente também chama bastante os profissionais nessa parte. A responsabilidade criminal, quanto a desabamentos, explosões, incêndios, intoxicação, contaminação, meio ambiente. Responsabilidade administrativa, normas em relação ao meio ambiente, normas técnicas, metas e objetivos, plano diretor. Responsabilidade ética, contra a boa conduta moral, código de ética profissional. Responsabilidade trabalhista, regulamentada por leis trabalhistas, contrato com empregados como empregador e preposto. Aqui estão algumas das responsabilidades que o profissional ele tem que saber, ele tem que entender aonde que ele está, o que ele realmente está assumindo, se realmente é aquilo que ele pode se executar, se aquilo está realmente dentro da sua atribuição, naquilo que ele se formou. Então isso é muito importante antes de verificar, antes de aceitar qualquer trabalho ou alguma atividade, saber muito bem dessas responsabilidades que você automaticamente assume. O Código de Ética Profissional, nós temos uma resolução que é a 1002 de 2002, que diz que o Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, e relaciona direitos e deveres de seus profissionais. Então esse Código de Ética, ele está em vigor, né? A gente divulga muito ele justamente para ter uma consciência de todos aqueles profissionais regulados pelo nosso sistema como foi criado. As anuidades, falando um pouco de anuidades aí, então os profissionais e empresas do nosso sistema, eles têm a obrigatoriedade de recolher a anuidade ao CREA de sua jurisdição ou na jurisdição em que esteja trabalhando. Recolher a anuidade de pessoa física em determinada jurisdição quita nos demais estados. Então, aquele profissional que recolhe pelo estado de São Paulo, se ele for executar qualquer atividade em outro estado, ele já está quite com a anuidade, né? Nós temos um sistema integrado com o Confea, então é só isso daí a gente já deixa quitado em todo o país. Então, os conselhos executam judicialmente dívidas acima de 4 anuidades de pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes. Tá? Então, é o que dispõe o artigo 8º da Lei Federal 12.514 de 2011. Tá? Então, nós seguimos aquilo que está na lei maior, que é a Lei Federal.
Então, falando mais um pouco de penalidades, essa aqui são algumas penalidades a todos aqueles que não se enquadram na ética, não se enquadram no que é regulamentado pela legislação, estão sujeitos, que são multas, advertência reservada, censura pública, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento definitivo do registro. Então, quem julga tudo isso são nossos conselheiros, são as nossas câmaras especializadas, naquela modalidade que o profissional esteja enquadrado. Tá? Então, cabe nas câmaras especializadas julgar. Bom, falando um pouco de RT, a RT é a anotação de responsabilidade técnica, ela é regida pela Lei Federal 6.496 de 1967. A RT é uma súmula do contrato firmado entre o profissional e seu cliente ou seu empregador para execução de obra ou serviço com cadastro no CREA. Alguns tipos de RT existentes, conforme a resolução 1025, que nós vamos falar um pouco mais para frente, 2009, do CONFIA, existe RT de obra e serviço, RT de desempenho de carga e função e RT múltipla. Aí, falando um pouco mais ainda da RT, a finalidade da RT é um documento que tem fé pública, válido como garantia dos serviços prestados, limita a responsabilidade entre as partes, alimenta o acervo técnico do profissional e é imprescindível para a emissão de certidão de acervo técnico, a CAT. Garante certidão de direitos autorais, instrumento para fiscalização e atualização de cadastro de profissionais, empresas e atividades. Essa aqui é a nossa RT, nossa RT em vigor, é a nossa RT online disponível no site do CREA São Paulo, tá certo? Na qual todos os profissionais devidamente regulares com o nosso sistema possuem acesso na página do CREANet. Bom, falando um pouco agora da resolução 1025, a resolução 25 de 2009, ela que regula a parte de registro de acervo técnico, certidão de acervo técnico, e nós destacamos também que a importância do acervo técnico para o profissional é a experiência profissional, né? E informamos também que nós destacamos também que o acervo pertence ao profissional e não à empresa. Então a gente sempre está orientando os profissionais que têm às vezes aquela expertise de determinada técnica, que ele recolha sempre a RT dele também e solicite também um atestado de conclusão de obra, né? Que é um documento essencial para fins de acervo técnico. Muitos profissionais muitas vezes acabam não se atentando a esses detalhes e de repente não consegue acervar aquilo que realmente importa para ele no exercício daquela expertise que ele teve durante o profissional. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. Bom, falando um pouco agora sobre o livro de ordem, o livro de ordem tem uma resolução própria, que é a resolução 1024 de 2009, na qual dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do livro de ordem de obras e serviços de engenharia, agronomia, geologia, geografia, meteorologia e demais profissões vinculadas ao sistema CONFIA-CREA. E é normatizada também pelo ato 06/2012 do CREA São Paulo. Então também tem um ato que regula essa resolução 1024. Tá certo? Então, mas destacamos também que a fiscalização do CREA São Paulo, mesmo antes da obrigatoriedade do livro de ordem, já verificava a existência de documentos que comprovassem a efetiva participação do responsável técnico. Tais como, o que serve também como livro de ordem, muitas entidades já tinham, né? Boletim diário, livro de ocorrências diárias, diário de obras, caderneta de obras, etc., em uso por empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos. Nós gostamos sempre de destacar o livro de ordem, porque nós tivemos já relatos de alguns profissionais que conseguiram comprovar através do seu livro de ordem que aquele comandado, aquela pessoa que ele ordenou,
executar aquela atividade e não executou. Então, quer dizer, através do livro de ordem, ele deixou bem claro ali que tinha que executar uma determinada fase de execução, e aquela pessoa que recebeu aquela orientação não executou. Então, ele judicialmente, onde quer que ele esteve, ele conseguiu se safar daquela penalidade. Por quê? Através do livro de ordem. Então, nós sempre falamos do livro de ordem, fiscalizamos também, né? É um documento essencial para que você também tenha também a sua integridade profissional também ok, entendeu? Então isso é muito importante para vocês também. Bom, falando um pouco das atribuições profissionais, né? Um pouco de atribuições. Então, atividades e competências que um profissional do sistema Confracrea recebe no momento que efetua seu registro no Conselho, todas as atividades que um profissional pode desenvolver no exercício de sua profissão. Então, as atribuições iniciais são concedidas para todos os egressos de cursos devidamente cadastrados, em conformidade com a estrutura curricular de cada curso correspondente às disciplinas e atividades envolvidas na graduação. E também tem as extensões de atribuições, né, que são concedidas caso a caso, individualmente em função de outras formações adquiridas pelo profissional, na qual ele tem que apresentar essa documentação. E toda essa parte de atribuição profissional, ela é, sim, verificada pelos nossos conselheiros. Então, toda essa grade e tal tem a nossa parte técnica, que é a nossa parte dos conselheiros, eles analisam isso daí e definem as atribuições que cabe àquele formando aquela turma lá a obter, tá? Então, essas é as atribuições. O título profissional é atribuído ao portador de diploma expedido por instituição de ensino correlacionado com o respectivo campo de atuação profissional em função do perfil da formação do egresso. O campo de atuação profissional é aquela área em que o profissional exerce sua atividade em função de competências adquiridas em sua formação. Atividade profissional, ação característica da profissão, exercida regularmente. Tá? Então, isso aí é um pouco da parte do... E aqui também algumas atividades desses profissionais, desses profissionais, das atribuições profissionais, né? Então, as atribuições profissionais, ela é regida também por uma resolução específica, a resolução 218 de 73. Está aqui algumas atividades: supervisão, coordenação e orientação técnica, estudo, planejamento, projeto e especificação, estudo de viabilidade técnica e econômica, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, laudo e parecer técnico, desempenho de cargo e função, ensino, pesquisa, análise, experimentação, elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem e reparo, execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamento e instalação, e a última, 18, execução de desenho técnico. Logicamente, cada profissional dentro daquilo que ele tem o conhecimento, né? Então, isso é muito importante todos os profissionais do nosso sistema saberem. Falando um pouco também da mútua, a mútua é a nossa caixa de assistência profissional. Ela também é regida pela Lei Federal 6.496 de 77, na qual cria a mútua de assistência dos profissionais de engenharia e agronomia. É um braço social e assistencial do sistema Confracrea. Reparem também que essa lei 6496 é a mesma da RT. Então, a gente sempre destaca que uma parte, 20% de toda a RT que os profissionais recolhem no nosso sistema Confracrea, 20% vai para a mútua. É um dinheiro totalmente voltado a um braço, por isso que é um braço social. Então, procurem a mútua São Paulo, nesse caso, nosso estado, procurem a mútua e verifiquem todos os serviços que eles prestam, que é um dinheiro lá que é seu profissional, que recolhe a RT, que está cadastrado no sistema Confracrea. Então, procurem a multa da sua cidade e se informem. Falando um pouco também das eleições, teremos eleições agora em 2020, né, no CREA São Paulo, no CONF, na mútua, vamos ter em todo o Brasil, tá certo? Então, nós temos um site, nós temos um link no nosso site, que é o www.creasp.org.br. Então, teremos neste ano, no dia 3 de junho, de 2020, agora o sistema Confracrea realizará as eleições para presidente do CONF dos 27 CREAs, e na mesma data acontecerá a eleição dos diretores gerais e administrativos das caixas de assistência dos profissionais dos CREAs, que é a mútua.
Então a gente sempre vamos estar divulgando também sempre essas eleições. É muito importante que os profissionais registrados no nosso sistema Confia-CREA participem das eleições, eleja aquele presidente, aquele que vai sim, ele vai te representar durante aqueles 3 próximos anos. É muito importante para a gente, é muito importante para a nossa classe de profissionais que tenhamos, por enquanto ainda, nossa eleição não é obrigatória. Por esse é o motivo da gente sempre estar chamando, sempre pedir para todos os profissionais realmente eleger aqueles profissionais que nos representem daqueles 3 anos, tá certo? Então, está aí. Então, maiores detalhes, esclarecimentos, está na nossa página do CREA São Paulo. Diariamente, sempre quando tem um calendário a ser seguido, né? Então, a Comissão Eleitoral de São Paulo, ela sempre está atualizando esse link. Então, vejam diariamente, dê sempre uma verificada, acompanhem. É muito importante para o sistema nosso que vocês acompanhem, todos os profissionais acompanhem. E aqui também eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que tive aqui com vocês de apresentar um pouco do nosso CREA São Paulo, algumas ações. Meu muito obrigado, tenham todos um ótimo evento. Até mais. Muito bom, agora que conhecemos um pouco mais a respeito do nosso conselho profissional, né? Conhecemos um pouco mais aí a respeito das questões do CREA São Paulo, o que o CREA São Paulo está fazendo, enfim, alguns mecanismos que são importantes. Quero fazer uma observação hoje aqui a respeito da mútua, né? Especialmente no momento em que nós estamos, talvez muitos profissionais que são, né, do nosso conselho, que são do CREA São Paulo, podem eventualmente recorrer, né, aos recursos que a mútua, que a Caixa de Assistência ao Profissional pode estar realizando. Então, se você ainda não conhece a mútua, faça uma consulta, tá? Então, de repente, se você não é mutuário, né, se você ainda não faz parte da mútua, pode ser alguma coisa interessante você começar a participar da mútua, porque tem alguns recursos para os profissionais, recursos financeiros mesmo, recursos de planos de saúde, enfim, alguns recursos que podem te ajudar. E nesse momento aí, né, que nós estamos passando, talvez seja um momento que você esteja precisando. Se você já for mutuário, ótimo. Se não for, é bom você conhecer e quem sabe estar participando também da mútua, ok? Então fica essa dica aí, porque muita gente às vezes fala, né, poxa, né, o CREA não faz nada por nós, né, o sistema não faz nada por nós, mas às vezes o que falta é informação, né? Então essa informação pode ser útil para você, e se não for útil para você, se você acha que pode ser útil para um colega, por favor, fale para um colega. Falando nisso, temos a questão das eleições. No vídeo foi passado agora, né, para vocês na transmissão, que sobre as eleições, mas foi mudada as eleições, né, por conta dessa questão da pandemia, então está alterada para o dia 15 de julho, ok? Então, dia 15 de julho. Se você ainda não escolheu seu ponto de votação, entra lá no site do CREA São Paulo, entra lá no seu CREANet que vai ter as opções para você fazer a escolha do seu posto de votação. Em Guarulhos são 2 postos de votação, um é na ProGuaru, o outro é na nossa associação, na ASEAG. Se você ainda não conhece a nossa associação, escolha a ASEAG, conheça a nossa associação, nossa entidade, o nosso espaço, para que a gente possa fazer esse trabalho certamente com toda a segurança, com todas as questões aí de distanciamento que são pertinentes ao momento, ok? Antes da gente começar, eu tenho que pedir para que você assine o nosso canal, para que você clique lá no sininho para ser notificado a respeito das nossas postagens, dos nossos vídeos, das nossas lives, para que você seja notificado. E agora, eu preciso que você também ajude para que a gente prestigie muito a presença do nosso convidado de hoje. Então, preciso que você compartilhe essa live também. Dá uma paradinha, eu vou dar alguns segundos para você, tá? Pega o link dessa live, vai nos seus grupos de WhatsApp de engenharia, dos seus colegas profissionais, da empresa que tem a ver, lógico, né? Não vai fazer spam também, né, gente? Aí não pode, né? Mas
mande para as pessoas e para os grupos profissionais que possam interessar, para a galera da faculdade, né? Por quê? Porque certamente, eu até vi o comentário do Renato agora há pouco aqui, né, no YouTube. O Renato comentou que o professor Newton Braga já salvou muitos TCCs por aí, né? E não é de hoje, né? Tem décadas que o professor Newton Braga salva aí muita gente, ajuda muita gente nos cursos de engenharia, nos cursos de física, enfim, nos cursos da nossa área tecnológica, ok? Então, estou dando alguns segundos para você, antes de chamar aqui o professor Newton Braga na tela, para que você compartilhe e a gente faça as interações, né? Porque a ideia é a gente aproveitar o ao vivo da coisa. O professor Newton Braga vai falar com a gente, temos que aproveitar que ele está ao vivo aqui para ajudar a fazer aqui, né, um bate-bola com ele, né, perguntas e respostas, e vamos saber, né, também o que o professor Newton Braga tá fazendo por aí, né, quais são as novidades, para que a gente também saiba um pouco mais a respeito dele, né? Muita gente conhece ele das apostilas e dos artigos por aí. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dos trabalhos que ele desenvolve, que são muito interessantes, tenho certeza que você e todos os seus colegas vão gostar, tá ok? Sem mais delongas, estou trazendo aqui o professor Newton Braga para a tela, tá? Mas antes de conceder a palavra para o professor Newton Braga, eu vou abrir aqui, olha, é longo, viu? Deixa eu ver se meu computador vai aguentar aqui todo esse currículo. Eu vou ler aqui um trecho do currículo do professor Newton Braga, tá? Então, olha lá. O professor Newton Braga nasceu em 6 de novembro de 1946 em São Paulo. Desde cedo manifestou seu interesse pela eletrônica e já aos 13 anos de idade colaborava com algumas revistas técnicas, onde chegou a manter uma seção denominada Eletrônica para a Juventude, na revista Eletrônica Popular, versão brasileira da Popular Electronics. Estudou na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e no Instituto de Física da mesma universidade, lecionou eletrônica em diversas escolas importantes também no Brasil, como o Colégio Objetivo, Instituto Monitor, Instituto Nacional Ciência, CEPA na Argentina, realizado ao longo de sua carreira muitas palestras, diversas das quais documentadas no Fotolog e Videolog do site que eu vou passar no link já para vocês. Suas palestras foram realizadas em instituições importantes no Brasil e no exterior, como Senai, USP, UNIT, Unicamp, Universidade Salesiana, Lions Club, Rotary, etc. Vejam que, além de tudo, ele também participa de associativismos, né, de forma geral, certo? Coisa muito interessante também para se falar, publicou centenas de livros técnicos, né? Então tem aqui no site que eu vou passar para vocês todas essas informações. E também quero já posicionar aqui quem não pôde participar do nosso simpósio, né, no ano passado, ele esteve conosco também, né? Então foi muito bacana, todo mundo adorou, né, as apresentações realizadas, e eu gostaria até que o professor fizesse algumas menções aqui. Então, olha, estou passando para vocês aí o link da biografia do professor Newton Braga, mas eu gostaria de conceder a palavra aqui ao professor Newton Braga e, professor, eu gostaria que o senhor dissesse também algumas outras palavras a respeito da sua biografia, algo que seja interessante, né? Que o senhor julgue aí relevante a gente passar, sem falar nos mais de 30 mil artigos aí, né, que você já publicou, eu já usei, né, na escola, enfim. O que o senhor gostaria de falar? Boa noite, senhor. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu é que agradeço o convite de vocês e, mais uma vez, aqui estou, a convite da SEAG, para uma palestra, uma conversinha, que, como todo mundo está em casa, vai ser mais ou menos informal, e eu vou conversar no sentido de que vocês saibam um pouco sobre tecnologia, um pouco sobre engenharia que está mudando, e um pouco também sobre o que eu faço hoje e como que eu estou vendo o futuro. Como vão ser as profissões tecnológicas depois que essa pandemia terminar? Realmente, como o Ricardo falou, eu escrevi centenas de livros, eu estou escrevendo livros constantemente, tenho mais de 160 deles publicados, livros de engenharia como esse aqui, que é adotado na Universidade de Pequim,
sobre mecatrônica. E estou lançando aqui também que é o meu livro sobre biônica, que é uma ciência que tende a se tornar um ramo da engenharia bastante promissor. Então, eu estou constantemente escrevendo e a minha vocação sempre foi didática. Ele fala aí que com 13 anos eu já tinha uma sessão numa revista técnica. Com 13 anos eu comecei a dar aula também, porque meu pai tinha uma escola e eu o acompanhava e dava aulas. Tanto que, vivendo dentro de uma escola e gostando de tecnologia, não podia dar outra, né? Minha vocação a vida inteira foi escrever livros técnicos e didáticos com o sentido de ajudar a todos. E quando eu me aposentei, lá pelos anos de 2009, mais ou menos, eu voltei a trabalhar. Eu achei que tudo aquilo que eu tinha não podia ficar perdido. Então, eu abri a minha empresa, o Instituto Newton C. Braga, que é uma editora. Ele cuida da internet, ele faz palestras, proporciona palestras, ele faz vídeos. Eu tenho um canal de vídeo que eu convido vocês a me acompanharem, em que eu dou aula, eu falo de assuntos interessantes da eletrônica, curiosidades, falo da física, eu falo da astronomia, porque é um ramo que eu gosto muito também, e falo da matemática. Vocês podem ver lá o meu computador analógico, um computador que eu montei lá antes mesmo de existir a computação comum, e que é um computador caseiro que resolve equações, faz equações algébricas, trigonométricas e coisas desse tipo, usando potenciômetros. E são coisas interessantes que eu passo para todos, passo para os alunos, e certamente eles aproveitam isso, muitos usam em TCCs, né? Como o Renato disse, né, que eu sou um salvador de TCC, né? Às vezes eu encontro com gente nas palestras, professor, o senhor me salvou a vida, certo? E a gente agradece esse pessoal todo e encontra gente de todo tipo que, de alguma forma ou de outra, aproveitou alguma coisa do que a gente fez, aproveitou alguma coisa do nosso legado. Mas qual vai ser a minha contribuição para a nossa palestra de hoje? Eu vivi na eletrônica professor, dos 13 anos. Só antes de continuar, eu gostaria até de fazer uma pergunta a respeito desse momento, né? Então, a vida inteira, né, sempre foi sua vocação, né, palavras suas aí, ensinar e tudo mais, né? E que, aliás, a propósito, faz muito bem, mas você, como que está nesse momento aí, né? Possivelmente de casa, né? A gente está vendo aí alguns livros aí nas suas prateleiras, né, na sua biblioteca, e, enfim, como é que está sendo esse momento aí? Só antes da gente entrar no assunto, agora uma curiosidade, né, que certamente quem é seu seguidor, quem já fez uso aí dos seus conteúdos, com certeza vai ter esse interesse em saber. Olha, um negócio interessante. Eu não estou sentindo os efeitos de ficar fechado em casa. Por quê? Com 13 anos eu comecei a escrever, e eu escrevia de casa. Meu primeiro emprego foi como um colaborador de uma revista técnica. Eu trabalhava em casa. Depois eu fui trabalhar no Instituto Monitor como professor responsável pela remodelação das apostilas. Eu trabalhava em casa. Depois disso, eu fui ser diretor técnico de uma grande publicação técnica, a revista Saber, e depois a Eletrônica Total, onde trabalhei a minha vida inteira em casa. Então, isso não está me afetando, porque quando eu me aposentei, eu continuei trabalhando do mesmo modo em casa. Então, as minhas saídas, elas eram praticamente para dar aulas, o que é, vamos dizer, um extra, para fazer as palestras. Eu viajei muito para outros países, para outros estados, para o interior de São Paulo, fazendo palestras, por exemplo, na UFSCar, fazendo palestras na Unicamp, fazendo palestras na Campus Party, no Nordeste do Brasil, fiz Campus Parties em Natal, eu fiz palestra na CEPA, em Buenos Aires. Então, vocês veem que mudou apenas que agora eu continuo fazendo palestras. A única diferença é que ia em casa. Certo? Agora, na verdade, o home office sempre foi uma coisa muito atual, né? Pelo que eu percebo. Né? A única coisa é que agora as palestras também estão sendo que ser. Então, é o que mudou. Via home office, né? E mais do que isso, o ensino está se tornando à distância. Eu trabalhei, por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar no Instituto Monitor, que foi uma das primeiras escolas de ensino à distância do Brasil. Eles começaram na Segunda Guerra Mundial, com a vinda do Nicholas Goldberg, uma história assim emocionante,
O Nicholas Goldberg, o fundador do Instituto Monitor, ele estava na lista do Schlinder, que foi verdadeira. Ele foi tirado da Alemanha no último navio que o Hitler deixou sair. Ele veio com 3 amigos, vieram em 3 que foram salvos. E ele bateu aqui em São Paulo e ele montou uma escola de ensino por correspondência. E quando eu fui chamado para trabalhar com ele, a escola ensinava a tecnologia da válvula e tinha aparecido o transistor. Então ele me contratou para que eu remodelasse o curso, transformando num curso à distância, com transistores. E eu trabalhei nesse projeto, até que, quando fundou-se a revista Monitor, a revista Saber Eletrônica, eu criei o primeiro curso de eletrônica em instrução programada. Era um curso à distância dado pelas páginas da revista. Depois disso, eu trabalhei num projeto de uma máquina eletrônica de ensinar. Não existia o computador, que era para que se realizasse o ensino à distância. Infelizmente, o dono da empresa que ia patrocinar tudo aquilo acabou falecendo antes da gente lançar. Mas não ia fazer sucesso porque apareceu o computador, certo? E logo em seguida apareceu a internet. Então, a minha experiência de ensino à distância, ela vem de antes de 1970. Eu tenho mais de 50 anos em ensino à distância. E agora, com essa mudança que nós temos nos paradigmas do ensino, o ensino à distância veio para ficar. Nós vamos ter as escolas à distância daqui para frente como uma coisa normal, vai ser a normalidade. E baseado nessa experiência, eu já estou lançando os meus cursos à distância. Então, quem quiser aprender eletrônica comigo, entra lá no meu site, que eu já tenho. Você deve... Eu me lembro vagamente dele, mas eu acho que ele foi, sim. Pergunta para ele se ele se lembra de outros colegas. Professor Goldenberg, professor José Goldenberg, foi um professor comum que ele tinha. Eduardo da Lucina. Não, é isso mesmo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o João Capra, meu colega, meu vizinho, meu compadre, a minha sobrinha Lília, e todo mundo que a gente conhece muito bem, que sempre acompanham a gente nesses eventos. Realmente, eu tenho agora os cursos à distância, então eu já tenho cursos, inclusive com certificação, né, na área de eletrônica, que é professor, eu me especializo. Deixa eu só pedir aqui uma licença. Deixa eu pedir uma licença aqui. A Magda falou que sumiu o som, né? A Magda falou que sumiu o som. Vamos ver aqui se voltou o som agora. Eu acho que voltou aqui. Olha lá, ó. Eu estava sem som. A Milton informou aqui. Eu estou fazendo um teste aqui. Parece que voltou o som. Então, só voltando aqui, eu estava dizendo, né, a respeito, agradecendo aqui a presença de todos, né, desde o professor
Roberto Watanabe, enfim, a todos os presentes que estão aqui no chat, agradecendo a todos, ao nosso presidente, tá? E também retomando, né? Verifica aí, por favor, pessoal, se o som tá ok, tá? Enquanto eu vou falando aqui. O bom do ao vivo é isso, a gente já vai interagindo, professor, né? E já vai vendo possíveis falhas aqui. No começo a gente ainda não é muito experiente nisso, né? Estamos nos adaptando, né? É uma coisa nova. É uma coisa nova, né? Mas ó, agora o áudio do professor Newton estava ok, acho que era o meu que não estava legal, né? Mas lá, o Renato já falou que agora está ok, então tranquilo. Então só fazendo a ressalva de que todos aqui, agradecendo a presença de todos, né? Listei todos os nomes aqui, né, que estão interagindo com a gente. Obrigado a todos. E aí vamos falar a respeito. Vamos voltar então, professor. E aí eu quero que o senhor retome. E aí, se tiver perguntas e tudo mais, eu vou tentando interagir aqui no meio do caminho, tá? Mas a ideia é que você possa tocar aí o seu cronograma que preparou para a gente entender como é que vai ser esse novo momento profissional, né? Mas como que é a questão dos seus cursos EAD? Como é que estão esses cursos? Já estão no site? Como é que está isso aí? Os cursos, eu já tenho 3 em funcionamento, que vocês podem encontrar no site, que são cursos na área de eletrônica, e estamos em lançamento constante, que devem sair nos próximos meses, um curso básico de eletrônica, que muita gente conhece, porque ele foi preparado em função de uma publicação que é um best-seller meu, que é o curso básico de eletrônica, que eu vendi mais de 500 mil exemplares, né? Que foi realmente um sucesso. O curso de eletrônica analógica e o curso de eletrônica de potência. Esses são os que estão no meu cronograma para os próximos meses. Depois desse, nós teremos na área de automação, nós teremos na área de instrumentação, nós teremos na área de microcontroladores e teremos na área de internet das coisas, de vestíveis e outros assuntos avançados de momento, como, por exemplo, a biônica, né? Só um intervalinho para mandar um abraço para a Magda, que eu esqueci de falar, né? Que é a grande companheira de Lions, né? Grande domadora, né? E a todos que estão aí me acompanhando. Mas vamos começar do começo, e agora eu vou explorar realmente o assunto que é o motivo dessa palestra. Eu tenho um costume, como estou acostumado a dar aulas, inclusive, você não falou aí, mas eu dei aula no Mackenzie, dei aula na Poli também, né? Dei aula em algumas outras universidades. Eu não sou assim de usar muito os recursos visuais, eu sou mais no blá, 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 né? Gosto mais de falar diretamente. Às vezes, quando tem coisas para se projetar, eu tenho uma equipe que usa os slides, mas eles são mais raros. Bom, todos devem saber, aqueles que são mais velhos, que fizeram, por exemplo, uma politécnica ou uma outra faculdade de engenharia lá pelos anos 70, 80, que naquela época a tecnologia avançava relativamente lenta. Um engenheiro que se formasse na década de 50, ele saía da faculdade com um diploma e sabendo tudo o que ele precisaria para trabalhar o resto da vida sem precisar abrir um livro. Porque não havia muita modificação. As tecnologias novas que apareciam eram raras. Então, era muito fácil você trabalhar sem ter aquela preocupação de que estar todo dia sempre precisando de atualização. Mas isso foi mudando com o tempo. Por quê? A tecnologia, a ciência, ela começou a avançar cada vez mais rápido. E se você saísse numa faculdade lá pelos anos 70, você já tinha que começar a ficar esperto. Porque se você não estudasse por um ano, ficasse sem abrir, por um ano, um livro, ou consultar uma atualização na sua área profissional, você se tornava 50% obsoleto. Você não conseguiria acompanhar uma concorrência, se candidatar a um emprego ou ganhar um trabalho se o seu concorrente tivesse recém saído da faculdade. E esse ritmo foi acelerando. Mais tarde, lá pelos anos 90, pelos anos 2000, se você ficasse 6 meses sem se atualizar, você já perderia toda a sua competitividade no emprego. Você se tornaria 50% obsoleto.
Então, se vocês fizerem um gráfico, engenheiro gosta de gráfico, e eu também, que sou físico e matemático, né? Fizessem um gráfico, vocês veriam uma curva exponencial da obsolescência. É mais ou menos como a regra de Moore. Vocês devem lembrar, quem estuda eletrônica e informática e tecnologia, que o Moore falava que a cada ano dobraria a quantidade de componentes nos chips dos computadores. Então, seguiria uma curva exponencial. É mais ou menos como o Covid se prolifera, né? Exatamente. Só que, como o Covid, como esses tipos de curvas em geral, de todos os fenômenos físicos em geral, eles têm uma característica importante. Quando eles atingem um determinado valor, um determinado pico, ocorre uma disruptura. Por exemplo, no caso do computador, se a gente vai dobrar o número de componentes na pastilha, no chip, o número de transistores, a cada ano, por exemplo, hoje a gente foi reestudado isso a cada 18 meses, chega um momento em que a tecnologia não consegue reduzir mais os componentes no chip. Então, todo mundo pensa que vai haver uma parada, uma estagnação. Mas não. É aí que vem a disruptura. Surge uma nova tecnologia que muda tudo. E é o que está acontecendo agora, por exemplo, no setor da computação. Certo? Os chips chegaram ao limite da condensação de componentes, da densidade de componentes. Os componentes não podem ser menores, por quê? Porque eles acabam tendo um comprimento, uma dimensão menor que a do átomo. Então, não é possível reduzir mais, né? E para fabricá-los, a gente usa comprimento de ondas cada vez menores. Começou-se com a luz comum, depois foi para a luz ultravioleta, raio-x, e hoje já se pensa no que eles falam de litografia por raios gama. Então, chegamos ao limite. Parou por aí? Não. Surge a computação quântica. Agora, o componente não é mais um componente físico. O componente é uma partícula subatômica. A gente armazena os bits de informação no spin do átomo. Então, um átomo passa a funcionar como uma unidade de processamento, e como ele tem muitos elétrons em volta, dependendo do material, ele pode processar uma quantidade gigantesca de dados, e mais do que isso, uma velocidade incrível. Então, ocorre o que a gente chama de disruptura. De repente, a tecnologia vai subindo, e chega-se um ponto que a gente pensa que vai estagnar ou parar, e acontece um fato que muda tudo. Nós temos esse mesmo efeito, né, em outras áreas do conhecimento humano, em que, de repente, se descobre alguma coisa nova e tudo muda. E nós temos um outro fenômeno também, que a gente tem acompanhado isso, desde a época dos gregos. Eu até brinco, né, que engenheiro tem que estudar filosofia, né? O mito da caverna, do Platão, é física quântica. Certo? Logo, logo, para você entender como funciona um computador quântico e programar, você vai ter que voltar lá nos livros de Platão, certo? Para entender um pouco mais da maneira como ele pensava. Porque a física quântica, você sabe que ela tem uns certos postulados, né? Que o postulado está lá, mas ninguém entende. Porque ele foge totalmente à nossa compreensão do mundo comum. Nós estamos passando por uma disruptura nesse caso. Então, vejam que, a partir lá do Platão, nós verificamos que o conhecimento humano foi crescendo de tal maneira que ele acabou se desmembrando. Então, antigamente, o sábio, ele estudava biologia, ele estudava filosofia, ele estudava engenharia, né? Vocês vejam quanta coisa o Leonardo da Vinci fazia, né? Ele era tudo, né? Matemático, físico, engenheiro, né? E um belo engenheiro, por sinal, né? E ele era tudo ao mesmo tempo, porque não havia a separação das tecnologias e das ciências. E aí começou a separar. Surgiu o engenheiro, surgiu o físico, surgiu o matemático, surgiu o biólogo, surgiu o médico, né? Só que, de uns tempos para cá, com o avanço da tecnologia, tudo isso aí passou a convergir de novo para um ponto único. E, de repente, o engenheiro que projeta um equipamento médico, ele precisa conhecer um pouco de fisiologia, precisa conhecer um pouco de anatomia,
né? O engenheiro que vai trabalhar numa máquina agrícola, ele tem que conhecer botânica. Então, tudo isso aí está convergindo. Mas existe um ponto de convergência nisso tudo que merece a máxima atenção e que nós estamos chegando nele. Vai mudar justamente agora isso, que é o ser humano, né? As tecnologias estão entrando no nosso corpo. Nós temos, hoje, chips que podem ser implantados, né? Muita gente tem medo, né? Dizem que a vacina do Bill Gates vai levar um chip, né? Que na hora que você tomar a vacina dele, ele vai saber onde você está e ele vai te monitorar, né? Nós não chegamos a esse ponto ainda, entende? Mas existe uma convergência, são os vestíveis, a internet das coisas. Os objetos vão adquirir inteligência. Nós temos a inteligência artificial, né? Já prevista lá pelo Alan Turing, né? Que ele falava assim, que se você conversar com alguém, certo? Sem ver esse alguém, e esse alguém for uma máquina, e ela te enganar e fazer com que você pense que você está conversando com um humano, é porque essa máquina tem inteligência, certo? E hoje, quando às vezes a gente conversa no telefone com um assistente virtual, está ficando cada vez mais difícil a gente saber se quem está lá é alguém ou é uma máquina, ou é um software de inteligência artificial, né? Então, o que está acontecendo com essa convergência é que a própria inteligência, ela está se tornando algo universal que, de repente, vai se integrar com o humano sem que a gente perceba. A tendência que se vê no futuro é que o humano se torne um apêndice de alguma coisa maior, uma inteligência única. Talvez o Big Brother, né? Talvez um Big Brother. Professor, tem uma coisa que eu noto assim que é muito interessante, né? O senhor acabou de dizer da multidisciplinaridade, né? A questão de algumas escolas chamam alguns trabalhos de projeto integrador, porque integra diversas matérias, diversas unidades curriculares em um projeto único, né? Então, com isso, a gente começa a perceber que aquilo que nós víamos nos cientistas do passado, né, dos primórdios, que eles estudavam várias coisas e não uma coisa só, né, não era especialista e só escovava um bit, né, o zero, não escovava o um. Então, isso parece que não existe mais, né? Parece que cada vez mais nós, como profissionais, temos que saber mais do mundo, talvez até de filosofia, como foi citado, para que nós possamos ter um lugar ao sol ali na frente. É isso, mais ou menos? Não, exatamente. Inclusive, quando nós saímos dessa pandemia, os serviços que vão aparecer aí, eles vão ser completamente diferentes dos que são agora. Isso aí vai se exigir, em primeiro lugar, uma remodelação completa do sistema de ensino. O sistema de ensino, ele vai ter que ser um pouco mais focado nas diversas áreas. Ele vai ser mais multidisciplinar do que ele é hoje, né? Eu me lembro, quando eu estudei, existia o científico, o clássico e existia as ciências biológicas. E eram pessoas que não se conversavam, porque cada um ia para o seu lado. Hoje é absolutamente necessário que os profissionais de todas as áreas conversem entre si. O engenheiro tem que saber conversar com o médico, certo? Tem que saber conversar com um biólogo, tem que saber conversar com o arquiteto. A casa hoje é inteligente. O arquiteto tem que estudar computação, certo? Perfeito. Ele tem que saber da internet das coisas, certo? O senhor falou de wearable, né? Um pouco antes aí, né? Dos vestíveis, né? Aliás, eu tô com um relógio aqui, um wearable, né? Olha aí. Né, um relógio que, enfim, até meu batimento cardíaco ele consegue identificar, né? E aí, até aproveitando essa questão da escola, né, que a gente está falando de educação, vou aproveitar uma pergunta que já foi feita aqui para a gente fazer interação, professor, a respeito de levar o ensino à distância em locais carentes, né? Nós temos visto aí, eu não sei se todos vocês têm acompanhado, mas nós temos visto que quem tem um pouco mais de condição, que tem uma conexão de internet mais adequada, ela pode fazer uma aula ao vivo, né, como a gente está fazendo, é quase uma aula ao vivo, né, uma espécie de debate, uma palestra, mas tem uma interação.
Então, fica mais tranquilo, mas tem pessoas que não têm muita conectividade, né? Então, a pergunta está relacionada a isso, né? E quem não tem esse tipo de recurso, né, de telecomunicações, de uma conectividade adequada, com uma velocidade, com uma característica de internet adequada para fazer isso, o senhor teria alguma sugestão para essas pessoas tenho, sim. vencerem essa barreira? Não, é justamente isso. Quando nós saímos da pandemia, a pandemia é uma disruptura, é uma mudança de hábito, é uma mudança de todos os paradigmas do comportamento da sociedade. Então, imediatamente, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar em dar acesso, por exemplo, aos estudantes que querem aprender alguma coisa, desde o fundamental até o superior. Então, a preocupação das nossas autoridades, a partir de agora, não vai ser tanto em construir escola, mas sim em fabricar computadores, certo? Computadores para o ensino. Por quê? A escola, como espaço físico, vai perder muito da sua finalidade. Eu tenho um amigo que é um visionário nesse ponto, que é o professor Zufo, diretor da Escola Politécnica, e ele escreveu um livro, e uma vez ele estava comentando para mim, o livro dele fala das perspectivas do futuro. Eu estava com ele justamente na Escola Politécnica, ele falava, Newton, um dia todo esse espaço físico aqui da Politécnica e da cidade universitária não vai ter mais finalidade. Vai ficar vazio, porque as pessoas não vão vir aqui para estudar. O que nós vamos fazer com isso? As pessoas vão estudar em casa. Ele escreveu um livro que conta que talvez uma coisa que a gente tenha no futuro, que já se fala na implantação de chips na pessoa, e talvez no futuro a gente tenha o chip do aprendizado, não vai precisar mais do computador, né? E vai ter o seguinte, talvez, a inteligência artificial, ela pode fazer uma coisa que é um desperdício hoje, porque a escola não faz, que é a detecção de novos talentos. Eu tive alunos fantásticos, aluninhos que chegaram para mim, professor, eu descobri o que eu vou fazer mecatrônica. E o nível do aluno era tão grande que hoje ele faz mecatrônica na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Certo? Coisas assim, entende? Então, quando você, às vezes, descobre pequenos talentos nesse tipo, né, você fica percebendo assim, poxa, e aquele que tem o talento e não tem quem o descubra? Olha o desperdício. E no Brasil existem milhares de pessoas assim. Com o ensino à distância, o ensino através do computador, no início talvez a gente use o professor humano na maioria das atividades. Mas no futuro nós vamos ter o assistente de ensino. É uma inteligência artificial que te acompanha a vida inteira. O professor Zucco falava assim, ele imaginava um tempo em que, quando a criança nascia, ela recebia um assistente artificial, um assistente educacional, que, através de um chip implantado, a acompanharia até a maioridade. E esse chip, através dessa inteligência artificial, ele ensinaria tudo que a criança precisa saber durante a sua evolução até o adulto, mas de uma forma dirigida, explorando as suas reais capacidades. Então, naquilo que ele percebesse que a pessoa é melhor, esse vai ser um bom engenheiro civil. Ele dirigiria desde o nascimento a pessoa até a formação à maioridade para que ele fosse um excelente engenheiro civil. Então, ele receberia o aprendizado necessário a essa formação. A inteligência artificial, eu acho que seria uma segunda fase depois do ensino à distância, que nós estamos agora tentando aprender como é que faz, né? Nem máquinas a gente tem ainda, né? Seria numa segunda fase, quando viessem as máquinas, viriam os assistentes artificiais, as inteligências artificiais que, junto com os professores humanos, acompanhariam toda essa evolução da pessoa até se tornar alguém, tornar-se um cientista, um médico, um engenheiro, um professor, ou seja lá o que for, né? Vai ser coisas para o futuro, mas o fato é esse. Disruptura, esse é o tema. Então, eu acompanhei muito isso, porque, como eu falei, eu vi a evolução do computador, eu acompanhei o nascimento da internet aqui no Brasil, né? Uma coisa fabulosa, que foi uma disruptura também, né? Que, de repente, né? Eu me lembro que o professor Zufla da Escola Politécnica me ligou um dia, ele falou assim, Newton, vem aqui, os americanos estão fazendo uma rede mundial de computadores, chama-se ARPANET.
que era do governo americano, e eles estão testando isso nas universidades, e a gente está precisando de gente para ajudar. Você quer ajudar a gente? E eu recebi, talvez, uma das primeiras conexões de internet no Brasil. Era ligado na linha telefônica, era um modem rapidíssimo de 64K, certo? Certo? Computador de tela verde, né? Certo? E a gente tinha conexão, até que depois isso abriu e se tornou a internet. Né? Então, vocês veem que são disrupturas que ocorrem, são momentos em que, às vezes, eu acompanhei muitos desses e estou vendo, talvez, o que talvez seja um dos mais importantes para a humanidade, porque nós estamos percebendo uma coisa importante. Existem certas categorias profissionais que elas vão se tornar obsoletas, certo? Então, é como aquele negócio, na hora que veio a máquina fotográfica digital, a máquina fotográfica de filme sumiu. Quando apareceu o computador, a máquina de escrever sumiu. Né? Então, nós temos também o sumiço de certas profissões, certo? Aquele japonês que revelava a fotografia da ótica, né? Lembra que existia no passado? Que vendia filme? Normalmente japonês. Normalmente japonês. Não existe mais, não é isso? Então, são coisas, categorias profissionais que vão desaparecer. Nós temos que estar preparados para isso. E, né? professor, olha, uma coisa muito interessante, porque assim, a gente nota que algumas coisas, elas com o tempo vão fazendo com que as pessoas se adaptem. Eu acho que esse exemplo da máquina fotográfica é um clássico exemplo, né? Lógico, quem é um profissional da área, ele vai comprar uma máquina fotográfica profissional, aquela coisa. Né? Mas uma pessoa comum, vamos dizer assim, né, no dia a dia, ela não compra mais máquina fotográfica porque o smartphone que normalmente ela já tem, vai ter uma câmera muito boa, né, com qualidade 4K. Né? Então, só que a gente acaba notando que, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo é um momento inusitado, vamos chamar dessa forma, ninguém esperava, e as pessoas estão tendo que se adaptar muito rapidamente a algumas realidades. Eu vou falar aqui de uma coisa particular, essa questão de internet é muito comum para mim, né, porque eu trabalho com conectividade, então endereçamento IP, né, o IPv4, né, que o senhor certamente estudou, né, dia a dia para mim. Então, o que acontece? IPv4 e IPv6 hoje, né? Mas assim, essa questão de conectividade, né, hoje para as pessoas tem que ser uma coisa padrão, as pessoas têm que conhecer um pouco de conectividade para poder exercer as profissões delas, né? Muitas pessoas, não são todas as profissões, mas muitas profissões precisam de internet e hoje dá para ter praticamente todo um escritório dentro de um computador. Né? Então dá para você ter o sistema, dá para ter na nuvem, né, o seu sistema de gestão, dá para ter o seu PABX na nuvem, dá para ter, enfim, dá para ter tudo o que você precisa na internet e você acessar. Portanto, a questão de grandes espaços como escolas, né, ser talvez inapropriado daqui a algum tempo, porque as pessoas vão estudar de casa, talvez grandes escritórios também. Né? Agora, é uma coisa um pouco mais forçada. Eu gostaria de aproveitar esse gancho e entender a sua visão. Né? Acho que as pessoas vão se adaptar mais rapidamente por conta disso, já está acontecendo, as pessoas vão buscar tecnologia, ou você acha que muita gente vai ficar para trás aí nesse sentido? Profissionalmente falando. Eu falo muito na teoria do enxame, que o enxame, quando você forma, ele é uma nuvem de abelhas redonda. Mas quando ele tem que se deslocar, ele se alonga. Então, são aqueles que vão na frente, acompanham, tem o meio, que está mais ou menos na ordem, mas tem o final do enxame que fica para trás. Esses são os excluídos. Então, nós temos já exemplo daqueles que são excluídos tecnologicamente, né? Você vai num banco e você vê aquelas pessoas de idade que têm extrema dificuldade em fazer um saque numa máquina de caixa rápido. Você vê que tem que ter o auxílio. Você vê pessoas que não sabem usar o celular. Então, um trabalho que nós vamos ter no futuro, e eu sempre falo isso para aqueles que me seguem no site, eu falo o seguinte, olha, nós da tecnologia, nós também temos uma responsabilidade social muito grande. Nós temos que pensar naqueles que não se integraram à nossa tecnologia e temos de ajudá-los.
Então, uma das coisas que eu sugiro, por exemplo, é que os makers, né, essa nova categoria que está surgindo, que são os fazedores de coisas novas usando tecnologia, né, que também pensem em criar coisas que ajudem a integrar as pessoas na tecnologia, né? É o telefone celular com botão grande, certo? Coisas desse tipo, né, que vão ajudar aquelas pessoas que, se a gente descuidar, elas estarão completamente excluídas do mundo. Elas precisarão de auxílio para tudo. Então, nós temos essa responsabilidade social. E isso ocorre em todas as categorias profissionais. O engenheiro que está projetando a casa do futuro deve pensar no habitante que vai estar lá, que ele pode não estar totalmente integrado à tecnologia. Certo? Você põe lá na sua casa, da decoração do seu apartamento, aquela torneira que o sujeito chega e ele não sabe como abrir. Certo? Verdade. Então, tem coisas desse tipo que você tem que pensar, né? Você constrói um prédio belíssimo e você tem lá a dificuldade de acesso para uma pessoa que tenha necessidades especiais, né? Eu converso bastante isso com a minha esposa, que está aqui do lado, porque ela é assistente social, né? E às vezes ela me lembra de algumas coisas nesse sentido. E realmente, né? Quando você trabalha com tecnologia, vai acontecer isso. Nós estamos passando por uma disruptura em que os que estão ligados à ciência e tecnologia, eles vão ser responsáveis, talvez, muito mais do que muitas outras categorias que vão existir. Certo? O engenheiro, o técnico, ele vai ser responsável por uma nova participação na sociedade. E eu vejo que isso, inclusive, está preocupando outras áreas do nosso mundo moderno, né? Você vê que políticos, militares e outros estão brigando entre si com medo de perder espaço, né? A gente percebe claramente isso. Por quê? Existem outras categorias profissionais que podem crescer a ponto de ameaçar a utilidade deles. Então, a gente vê que hoje nós passamos por uma disruptura que pode significar mudanças radicais em tudo que vai acontecer no futuro. Então, a pandemia, ela serviu para nos fechar em casa para que a gente pense um pouco mais nas coisas, né? E perceber que quando isso terminar, muitas profissões vão terminar, muitas profissões não vão existir mais. Nós vamos ter profissões totalmente novas que vão ter integração maior entre todas elas, entre os conhecimentos, as áreas de conhecimento, e o próprio ensino vai ser muito importante para isso. Nós vamos precisar repensar todo o sistema de ensino, toda a máquina. Não é apenas levar o ensino à distância através de um computador. Nós temos que remodelar currículos, nós temos que criar novas capacitações, novas habilitações, né? E vai mudar realmente tudo isso, né? Eu vejo o futuro assim. Eu aproveito aqui para comentar, o professor Emilton, do Centro Universitário NA, que está participando aqui com a gente. Obrigado, viu, Emilton, por estar aqui com a gente. Inclusive, ele dá aula e atua na área de redes também, né, que a gente falou agora há pouco, é um colega aí também. E o Emilton fala o seguinte, ele é professor e ele fala a respeito de que tudo que é previsível, algoritmos vão fazer sozinho, né, as máquinas vão fazer. E aí ele diz que o ser humano tem que ser cada vez mais adaptável, por quê? Porque o humano vai ter que trabalhar as coisas que não são previsíveis. Emilton, eu tentei traduzir o que você disse aqui, mas eu acho que é dentro disso, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante. E o Carlos Cunha também fala aqui a respeito da questão dos wearables, né? Que podem ser monitorados, aí monitorar as pessoas, se isso não pode trazer uma invasão de privacidade, né? O nosso governador aqui de São Paulo já tem feito aí algumas ações aí que diz que não tem nenhum tipo de acesso a informações pessoais, mas que ele monitora a movimentação das pessoas através dos celulares, né? Mas o que o senhor acha a respeito dessa coisa do ser humano ser monitorado, né? E também fazer um comentário a respeito do professor Emilton. Eu agradeço, inclusive eu estou devendo uma visita ao INA que faz tempo, né, que eu tinha bons amigos lá, mas assim que passar a pandemia a gente vai tomar um café junto e conversar mais pessoalmente, né. Mas em relação ao monitoramento,
Ele já existe. Como é que você acha que o Google sabe onde você está quando você coloca no Maps lá, você liga o celular para você saber onde você está? Como é que você acha que no caso, o Uber sabe onde você está no momento em que você chama um carro? Então, isso já existe através do celular e há muito tempo. Então, essa informação de onde nós estamos pelo celular, ela já existe. Então, você não anda sem o celular, é muito difícil, né? Então, não vem de agora, de governo, não, esse monitoramento, ele já existe há muito tempo. E também tem aqueles programinhas que, sem querer, você instala no seu celular, né? E que, de repente, você não sabe, né? E aí todas as informações suas estão se propagando pela internet e caindo na mão de grupos escusos, né? É muito mais perigoso isso, né? Então, essa privacidade não há... ela já existe, né? A outra pergunta que você me fez foi sobre a anterior. Nós falamos aqui do professor Emilton, né, a respeito que as pessoas, o que não é previsível, as pessoas serão importantes, né? Então, vamos lá. O que é previsível, as máquinas vão fazer sozinhas, né? Como o professor Emilton disse. Mas não é bem assim. Eu me lembro que tem uma passagem, quem conhece bem física e leu a vida do Isaac Newton, quando o Isaac Newton desenvolveu as suas equações, e pelas suas equações, é possível você determinar onde está um corpo, desde que você conheça a sua velocidade, a sua trajetória e a sua posição inicial. Portanto, ele falava assim, se eu conhecer um dia a posição de todos os átomos e o universo, e a direção em que eles estão se movendo, eu posso prever o que vai acontecer no universo a qualquer momento, bastando aplicar uma equação. Uau. Será que dá? Ele falava isso, né? Uau. Então, tanto que os físicos da Academia Britânica, né, Academia Inglesa de Ciências, quando eles ouviram isso, né, eles falaram, pô, se isso é realmente verdade, então para que a gente tem que estudar mais? Né? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar a Academia Britânica de Ciências, porque não há mais nada para ser estudado. É verdade, isso foi lá para 1700 e alguma coisa. Não. É aquela disruptura. Quando você pensa que você já sabe tudo, certo? Não é. É porque você sabe menos ainda do que vem depois, certo? O Laplace, ele tinha uma frase muito interessante. Ele falava assim, que o nosso conhecimento é como uma esfera. Quanto mais ela cresce, a superfície de contato dela com o desconhecido aumenta mais. Certo? E é mais ou menos isso que está acontecendo. Não vai ser possível você, através de ter uma inteligência artificial, que através de algoritmos faça tudo, porque os algoritmos, maiores que sejam, eles teriam que ser infinitos para poder prever tudo. E existe aí o que a gente chama, né? Por que as chaves criptográficas, elas são decifráveis? Você pode quebrar qualquer criptografia, por melhor que seja, não é? Porque elas não aceitam a combinação infinita. Então, existe um momento em que você quebra uma criptografia. Né? Tanto pode que o demorar, chinês, você pode precisar não vai demorar muito. Computador, né? Não, os chineses anunciaram a construção de um computador quântico que ele tem tamanha capacidade que em 2026 ele vai quebrar todas as criptografias possíveis do mundo. Uau! O que acontece? Vão criar criptografia melhor. Certo? Então, você vê que não existe assim, por mais que a inteligência artificial, a tecnologia evolua, ela não vai alcançar certas propriedades quânticas que nós temos no cérebro. E isso aí vem do seguinte, eu escrevi um livro que é fantástico, que eu até ganhei um prêmio com ele na Inglaterra, que é esse aqui. Robótica, Mecatrônica e Inteligência Artificial. Esse livro, eu acabei ganhando um prêmio na Inglaterra, que eu escrevi diretamente em inglês, eu publiquei lá, né? E agora só que eu estou fazendo uma atualização para a versão em português, né? E eu falo o seguinte, que um ramo muito interessante da tecnologia é aquele que trata dos fenômenos que antigamente eram considerados paranormais. Quer dizer, de repente, aquilo que a gente
leva como um fenômeno paranormal, como intuição, como premonição, como adivinhação de pensamento, tem realmente um fundamento científico. E estão começando a descobrir coisas. Descobriram agora, recentemente, isso começou já há uns 20 anos atrás, quando um cientista lá da Universidade de Nova York, um italiano, ele descobriu que o nosso cérebro tinha pequenas estruturas nos neurônios que ninguém sabia para que serviam. E agora descobriram. Essas estruturas, elas têm a habilidade de fazer computação quântica. Uau! Então, de repente, isso explicaria o porquê de que o nosso cérebro só tem 200 bilhões de células, só 200 bilhões de neurônios, mas ele se comporta como uma máquina que tem muito mais células. Onde que vem essa capacidade adicional? Tá? E você já que tem a noção de computação quântica, vocês já ouviram falar das partículas enlaçadas, né? Que, de repente, um elétron que está virando em torno de um átomo no teu cérebro, ele pode estar enlaçado com um átomo de um extraterreno que habite um planeta lá em Andrômeda. Spin. E, no fundo, vocês, sem saber, inconscientemente, vocês estão compartilhando informações. Né? Isso aí explica, inclusive, Harvard fez um experimento muito interessante. Eles têm lá um departamento de parapsicologia, que estuda fenômenos paranormais. Você já reparou que é um fenômeno que não tem uma explicação lógica nem científica pela ciência convencional? Quando você forma um grupo de pessoas que se integram harmoniosamente numa conversa, de repente você pensa numa pergunta e a pessoa que está do teu lado se adianta. Como se houvesse um compartilhamento, certo? Dizem que isso é aquela tempestade, que eles chamam de tempestade cerebral, né, que acontece quando as pessoas se juntam para ter ideias, né? Sim, isso sim. aí parece que está começando a ter explicações, porque os pesquisadores de Harvard conseguiram detectar, através de eletrodos no cérebro de umas pessoas que fazem reuniões, quando surgem os impulsos simultâneos da harmonização de ideias. Isso é uma coisa fantástica, porque no futuro, né, talvez isso possa ser utilizado pelo ser humano de uma forma criativa, né? Então, talvez aquela criatividade, né, que a máquina não tem, a gente possa ser o nosso trunfo para a sobrevivência da espécie. O humano tem um trunfo, é a criatividade, é a inovação, né? Então, nós temos aí trunfos que vão nos garantir. Quando as máquinas forem realizar os trabalhos pesados, né, aqueles que algoritmos podem resolver, nós vamos conseguir fazer com que a gente tenha no nosso trabalho isso. E as máquinas vão cuidar bem da gente por causa disso. Né? Certo? O professor, muito interessante isso, né? Isso, se eu não me engano, tem a questão de duas pessoas estarem vibrando na mesma frequência, né? Vou usar outros nomes aqui, tá? Os místicos costumam usar muito esse tempo o pessoal antigamente que estudava ciências paranormais, né? Sim. A maioria deles místicos. Eu até acompanhei um grupo científico que estudava esse tipo de pessoas, né? Eles têm o costume, às vezes, de utilizar termos da física. Sim. E por isso que eles não são bem aceitos pela ciência, porque eles usam os termos da física com a interpretação deles. Isso, então, eles falam muito em energia, né? Eles falam em energia, eles falam em vibrações, né? No fundo, não é bem isso do ponto de vista da física. É que eles não têm um termo próprio para especificar o fenômeno, né? E agora a ciência está começando a entender um pouco mais isso. Perfeito. E é como se fosse os átomos, é como se eles tivessem, né, o spin ali, né, tivesse numa mesma frequência, né, se comunicando. Na realidade não é. Na realidade é o que a gente chama de elétrons enlaçados ou emaranhados. É o emaranhado quântico que a gente chama. Por quê? Dois elétrons que estejam próximos um do outro, num átomo, eles têm uma interação que é dada pelo spin deles, né? Se eu bato um raio laser neles e eles se separam, cada um vai para um lado e pode se integrar com um átomo
aqui e o outro pode se integrar com um átomo lá do outro lado do universo. Só que, por incrível que pareça, se eu chegar e pegar no átomo o elétron daqui e virar ele, der uma modificação no spin dele, o outro responde instantaneamente, como se eles estivessem interligados por uma quarta dimensão, onde não existe tempo e onde não existe espaço. Então, se de repente no teu cérebro você tem uma certa quantidade de elétrons que estão emaranhados com elétrons no meu cérebro, nós entramos, vamos dizer, num contato, certo? Através de uma outra dimensão, mas um contato físico, que, de repente, informação está passando do meu cérebro para o outro. É isso que os cientistas de Harvard estão tentando descobrir, porque existem neurônios no nosso cérebro que têm estruturas capazes de fazer isso. Então, de repente, sem que a gente saiba, e isso é muito importante, talvez a massa humana, ou a massa de todos os seres inteligentes do universo, na realidade, consista numa unidade, uma única unidade que tem uma integração. É um negócio absurdamente complexo para a gente entender com a ciência de hoje. Talvez haja uma disruptura à medida que a física quântica avançar, né? Mas vocês podem ter uma ideia de para onde nós estamos caminhando. Como é que vai ser o nosso futuro com tudo isso, né? E esse futuro vai dar uma acelerada com o término da pandemia, quando a gente tiver novas áreas de pesquisa, novas tecnologias, novos tipos de trabalho, novas interações entre as pessoas, tudo isso aí vem afetar o que vem aí por aí. Né? Agora, olha só, conectando com uma pergunta aqui, né, o Roberto Watanabe, o professor Roberto Watanabe fala aqui a respeito de repente, implantar chip, né, na cabeça das pessoas, talvez não, né, com essa conotação ainda não sabida, mas com as tecnologias existentes, para que a gente possa aprender mais rapidamente. O que o senhor diria sobre essa questão de colocar chip nas pessoas? Olha, isso aí já tem, não é uma ideia nova isso não, né? Já existe isso, porque você sabe que nós temos centros, né, que podem ser estimulados por correntes elétricas, né? Então já existem chips implantáveis, né? Você pode, eu até brinco, né, numa tecnologia que já tem, que você não vai acreditar, que é o começo, talvez, disso, né? E aí tem uma empresa nos Estados Unidos que já faz isso com os cachorrinhos, né? E aí você tem um cachorrinho que costuma latir numa hora indevida, né? Você está fazendo a palestra e o cachorro começa a latir do teu lado, né? Nunca, então você, né? mãe, vai lá no veterinário e manda colocar um chipzinho implantável nele, na região do cérebro que inibe o latido. E esse chipzinho tem conexão com a internet. Né? Aí você baixa um aplicativo no teu celular, né? E na hora que o cachorrinho começa a latir, você simplesmente tira o celular do seu bolso, aperta o iconezinho e o cachorrinho para de latir. Né? Agora, se ele está aqui, agora o Watanabe tem razão aí. De repente ele vai querer implantar isso na sogra, né? Certo? Aí ele chega em casa e a sogra está falando demais, ele tira o celular, aperta o botãozinho e ela para de falar. Poxa, eu gosto da então, você já vê. Então, de repente, a gente pode estender isso para aplicações mais complexas, como ensinar, né? Como tirar o hábito. Já existem chips que tiram o hábito do fumante, né? Olha só, coisa boa. Então você vê, né? Então você vê que talvez isso seja o começo. É que ainda não temos nem a complexidade, a capacidade de fazer chips suficientemente complexos, e mais do que isso, saber exatamente quais e quantos pontos dos cérebros devem ser estimulados. Né? E aí o engenheiro do futuro vai ter que conhecer muito de neuroanatomia, né? Pois é. Certo? Engenheiro eletrônico, né? E o engenheiro que vai implantar chip em cachorrinho, fazer chip para cachorrinho, vai ter que conhecer bastante sobre animais, né? Muito legal. O Cristóvão faz um comentário aqui, eu acho que é fato, ele colocou entre aspas aqui, eu já devo ter visto em algum lugar. Ele disse que a engenharia é o que temos de mais próximo com a magia, né? O Musk,
Se eu não me engano, Elon Musk que falou isso aqui, pelo que o Cris o Elon Musk é um visionário, né? Mas realmente, porque muita coisa que antigamente a gente achava que era mágica, a engenharia faz hoje. Né? E vai fazer muita coisa ainda que a gente ainda acha que é mágica. Os Jetsons certo? É questão de tempo, né? Eu tenho esse livro meu que eu fiz sobre eletrônica paranormal, e quando eu escrevi, muita coisa era coisa paranormal, e hoje já não é mais, né? Certo? Vai se tornando normal. Muita coisa que se pensa que era mágica, hoje é realidade. O professor, o Fábio Seabra faz uma pergunta aqui que eu acho interessante também. Pelo que eu me lembro, Fábio, vê se é isso mesmo. Ele trabalha muito com a parte de lojas, né? Enfim, com essa parte visual, né, para compras e tudo mais. Ele pergunta o seguinte: como a tecnologia contribuirá com o varejo e os pontos de venda? Esse é um problema, porque eu já conversei com algumas pessoas que já estão trabalhando em projetos pós-pandemia, certo? Que é a loja do futuro. A loja do futuro não vai ser só a internet, porque ainda vai ter muita gente que vai querer ver vitrine, que vai querer apalpar mercadorias, né? Isso aí vai exigir um tratamento especial, né? Então, eu tenho a impressão que também é uma área a ser repensada, porque senão os shoppings vão desaparecer, né? Vão desaparecer a loja de varejo. Então, é uma coisa, eu estava conversando justamente com um amigo meu, que ele é um especialista em IoT e wearables, e ele já está pensando naquele equipamento que permite que você vá a um restaurante self-service sem o perigo de contaminação. Desculpe, o áudio ficou um pouquinho baixo, deixa eu entender melhor. Ele está criando uma tecnologia que permite que as pessoas vão ao restaurante self-service, se sirvam e comam sem o perigo de contaminação. Uau! Quer dizer, é um negócio que voltaria a essa modalidade que hoje, se a gente pensar, está tendendo a desaparecer. Então, eu acho que também entra aí a capacidade de um novo grupo de inovadores, que são os makers, né? Aqueles que fazem projetos, né, inovadores. São pessoas que, às vezes, criam pequenos projetos que atendem uma determinada área de demanda, mas eles usam tecnologias totalmente impensadas antes. Baseado na tecnologia que nós temos, na eletrônica, na mecânica e em outras áreas, certo? Na engenharia civil, na construção de um prédio com formato diferente, eles trabalham justamente nessas áreas. Esse pessoal vai dar uma contribuição muito grande para a tecnologia do futuro. Tá? Eu acho que encerramos, ou não? Pelo menos pelo meu tempo. Eu acho que sim, não, está muito interessante. Agora, olha só, se o professor Roberto Watanabe está dizendo aqui para a gente que gostou muito, está impressionado e que ele acha que não vai dormir, imagina nós aqui, hein, gente? O que vocês acham? Eu tenho uma pessoa do nosso convívio, inclusive, certo, que o pessoal do Lions, né, que é uma Magda, né, eles sempre falam, né, que eles dizem assim, que quando se fala numa palestra sobre esses assuntos estranhos, a gente não dorme à noite. Né? Então, realmente, se a gente começar a discutir esse futuro, ele é muito interessante. A gente vai precisar ter muito cuidado ao pensar nisso e trabalhar nele no futuro para que ele nos ajude, não seja a nossa destruição. Perfeito. Então é preciso ter cuidado, né? Aqueles que pensam, aqueles que vão saber utilizar isso, eles têm uma parcela muito grande de responsabilidade no que vem daqui para frente, para que o que venha daqui para frente seja bom. Né? E não para prejudicar a gente, né? Então, eu acho que essa poderes que a gente requerem grandes responsabilidades, né? Exatamente. Acho que é aquela frase lá do Homem-Aranha, né? Para quem gosta de filme, né? É muito válida. Professor, eu quero, antes de partir aqui para a nossa finalização, quero agradecer aqui, mais uma vez citar o nome do Roberto Watanabe, nosso professor, Alcides Vieira, Márcia Gomes, nosso presidente Gilmar Godoy, sempre presidente, apoiando as iniciativas da associação para levar informações relevantes, né, para os nossos associados, para os nossos colegas profissionais. O Renato Paiotti, que inclusive acompanhou e comentou bastante aqui com a gente,
Tô contigo, sou do Linux também, do Open Source, viu, Renato? Tamo junto. Trabalho muito com Linux. João Capra, o Eduardo Martins com a gente, Lilian Lima. Ô Lilian, participa mais com a gente aqui, viu? Ó, tô publicamente aqui fazendo o convite para você participar mais com a gente. Vai ser um prazer recebê-la. Roseli, o Cris está aqui com a gente, o Cristóvão Rodrigues, nosso coordenador do CREA São Paulo, Rui Alves. Quem mais? Fábio Seabra participou, Dair Camargo, Leandro Dias, Márcia Gomes, Marcelo Braga, olha quanta gente, a Magda, né, foi citada aqui algumas vezes, a Milton ajudou aqui na questão do som, enfim, deixa eu ver se eu esqueci mais alguém aqui, o Laércio está aí, o Laércio, grande abraço também, foi nosso conselheiro até o ano passado, salvo engano, e participante ativo da associação, Marcelo Braga, de novo, né, citei aqui, muita gente comentando, Regina Miled, boa noite, Regina, aqui presença da Argentina, Tecnério Eletrônica, saudações Argentina, né, então aqui uma audiência internacional, né, muito obrigado pela presença, sejam sempre muito bem-vindos aqui, o brasileiro gosta muito da Argentina, né, terra muito bonita. Carlos Cunha também participando aqui, professor Emilton, Ângela Arquiteta, muita gente bacana aqui. Olha só quantos comentários, acho que eu estou perdido aqui de tanta gente. Né? O Leonardo Leon, né? Muito bacana. Gente, professor, quero agradecer o seu tempo, né? Um prazer estar aqui contigo, né? Receber esse conhecimento, essa forma didática, né? E enfim, todos esses cenários apontados aí a respeito do nosso futuro. E eu queria deixar contigo aqui algumas palavras finais aqui a respeito do tema e uma mensagem para os nossos associados aí, o que você gostaria de deixar de mensagem final aqui desta live? A mensagem é que vocês podem ter muito mais, porque eu discuto esse tema constantemente no meu canal. Vocês entrem lá no meu canal no YouTube, vocês vão ter as minhas lives, em que vocês podem acompanhar a discussão desses e de outros temas interessantes, onde eu também trago convidados importantes para compartilhar as coisas, né? E deixar ainda que vocês visitem o nosso site, o Instituto Newton CB, newtoncebraga.com.br, né? E aqui está o patrocínio que eu tenho, que é a parceria que eu tenho com uma empresa, a Mauser, que me ajuda em dar apoio em tudo aquilo que eu faço dentro de tecnologia. A Mauser é uma empresa que vende componentes eletrônicos lá dos Estados Unidos, para os engenheiros da área, é comprar lá e receber no dia seguinte ou em 2 dias úteis aqui no Brasil, né? E eu atuo como uma espécie de colaborador dessa empresa que me ajuda muito nos patrocínios, inclusive quando eu faço viagem para palestras, né? São eles que me ajudam. E também gostaria de convidá-los, né, para visitar o nosso site, onde aqueles que são da área encontrarão milhares de artigos técnicos e também os nossos podcasts, em que, com frequência, eu discuto esses assuntos de interesse, né? Alguns deles bastante assustadores, né? Vocês têm lá também alguns livros meus que vocês podem comprar para aprender sobre eletrônica paranormal, por exemplo, sobre inteligência artificial, né? E que certamente agradarão aqueles que gostariam de um dia entrar no ramo e aqueles que são do ramo. E eu, mais que isso, eu fico à disposição da ASEAG para a gente voltar a discutir esse assunto numa próxima palestra. Obrigado, Ricardo, obrigado a todos. Um abraço para o Fábio, para a Magda, para a Lilian, para o Marcelo, para o Renato, que são aqueles que fizeram comentários, né? E o João Capra, em especial também, né? Que estão eletando aqui minha esposa, né? Que são amigos especiais da gente. Até mais. Agradeço pelo convite e estou sempre à disposição, porque esse assunto, se a gente for prolongar, a gente vai a noite inteira. Professor, mais uma vez, agradeço imensamente. Nosso presidente Gilmar está mandando aqui, agradecendo aí, né? A SEAG se sente honrada com sua presença e fantástica palestra. Então, em nome do presidente aqui, mais uma vez agradecer. Uma honra poder fazer essa transmissão aqui contigo,
né? Depois que eu estudei, me formei e tal, que eu tive a oportunidade de te conhecer, e aí eu falei, poxa, Newton Braga, esse é aquele mesmo daquelas apostilas, tal, então, poxa, a gente se sente honrado nessa ilustre apresentação aqui, as contribuições que você tem para a engenharia nacional, né, para a ciência nacional, com certeza são muito relevantes. Obrigado a todos, obrigado ao CREA São Paulo também, agradecer aqui o CREA São Paulo, né, muitos engenheiros aqui presentes, né, a gente fez aqui a apresentação também do CREA São Paulo, e até a próxima transmissão, espero que todos estejam aqui, todas as terças e quintas-feiras nós temos mantendo essa agenda, para que a gente possa sempre manter o nosso associado, os nossos colegas muito bem informados. Professor, grande abraço, um abraço a todos e até a próxima transmissão.